Família, boa noite, tudo bem? Amém, então dê um sorriso aí para o seu irmão e diga, tá tudo bem. Se não estiver, vai ficar, e se não sorrir, dê um cascudo aí que ele vai sorrir, em nome de Jesus. Pode dar até 2, tá? Se for na Kelly, pode ser 5. Tô brincando. Vamos lá, livro de 2 Reis, capítulo 4. Toda vez que Deus quer fazer um milagre na sua vida e na sua história, primeiro Ele vai aumentar a sua capacidade, tá? Precisamos de entender isso. Deus não faz nada pequeno. Nós servimos a um Deus grande que não existe uma mente nesse mundo capaz de alcançar a mente de Deus, né? Ninguém explica a forma de Deus trabalhar. Ele subtrai primeiro para depois multiplicar. Nós temos tendência em querer multiplicar depois para dividir, né? Ele escolhe as coisas que não são para confundir algumas coisas esquisitas que pensam que são alguma coisa, né? Eu sempre falo, quando a pessoa pensa que é tudo isso, ela não tem mais espaço para aprender algo novo. E com Deus nós aprendemos todos os dias. Às vezes aprendemos com lutas, com provas, às vezes aprendemos nos pastos verdejantes, às vezes aprendemos aí com alguns problemas relacionais, né? Com o crente abençoado, olhe para o seu irmão e diga você aí, né? Com alguém, com a família. Família é luta, gente, né? Então Deus vai usar algumas circunstâncias para criar na nossa vida algo chamado resistência. Porque nós precisamos de resistir não só ao diabo, mas precisamos ter resistência também para continuar caminhando quando o céu está fechado e quando Deus está no silêncio. Essa resistência nós criamos aonde? No deserto. Imagina o povo, 40 anos andando no deserto. Não tinha como uma gordura prosperar ali. O povo comia, mas andava. O povo era alimentado, cuidado, mas andava. O povo criou massa muscular, o povo tinha estrutura para entrar na terra estruturado e para não fugir mais dos anaquins, dos gigantes, que nós temos tendência em ter medo dos desafios. Olhe para o seu irmão e diga, por que você tem tanto medo às vezes? Diga mais forte, eu vou aí, tá? E a câmera vai junto, tá? O Dinarto vai junto, o baterista vai junto, o baixista vai junto, tá? Por que nós temos tanto medo? Nós somos a geração que sabe que tem promessa, fala em línguas, é cheio do Espírito, mas caminha com uma contradição chamada medo. E nessa noite eu quero que você saiba que se o medo bater na porta, ou tem batido na porta da sua casa, mande ele embora. Porque você é uma autoridade constituída por Deus na sua casa, nessa terra e onde Deus te colocar. Amém? Eu quero que você saiba disso. Nós precisamos de saber quem nós somos. Se nós não sabemos quem nós somos, nós vamos acreditar no que os outros falam a nosso respeito. E aí nós nos tornamos pessoas fracas. Eu sempre falo que o servo de Deus, ele precisa de ter o emocional muito forte. Às vezes nós trabalhamos muito o físico e o mental é muito fraco. Eu já vi pessoas com estrutura física muito boa, músculos, bíceps, aquela coisa que às vezes até dá medo, né? E até nos faz sentir pequenos diante da aparência, mas uma mente muito fraca, um pensamento muito pequeno, uma instabilidade muito grande, uma vida de altos e baixos. Eu tive no Brasil, eu não sou boa de datas, foi o ano passado, né, Dinas? Bom, eu estou indo agora quase todos os anos, só Jesus para dar vitória, né? Mais ou menos. Mas assim, eu sentei com alguém numa mesa, eu sempre tenho um tempo de mesa de qualidade com as pessoas certas. Eu não deixo de ter um tempo de mesa de qualidade com as pessoas certas. Porque eu preciso de ouvir quem está em um outro meio, um outro campo, está de fora, está vivendo algo que nós não estamos a viver aqui em Portugal. Nós não podemos jamais comparar Brasil com Portugal. E não é nível de tamanho, é nível de toda a estrutura. Existe um diferencial e quem está lá pode falar muito melhor do sistema. E quando eu sentei na mesa, ela falou assim, algo para mim que virou chaves. Não que eu não soubesse, mas ela falou assim, pastora, tu não tens noção de quem tu és? Tu não tens noção do que Deus faz por onde tu passas? E eu falei assim, eu só sou simples, desde que eu tenha comida e não tenha gente chata do meu lado, tá tudo bem, né? E sim, gente que fala demais também não gosto, porque tira o sono, tira a atenção e tal, não gosto, tá, gente? Então assim, ela falou, você não tem noção do que você carrega. Aí ela liberou uma profecia para minha vida, não vou contar porque é segredo, tá?
E eu falei assim, Deus, eu pego isso aí. Porque muitas das vezes nós acessamos ambientes e nós olhamos para nós mesmos e dizemos, esse ambiente não é para mim. Nunca diga isso. Se Deus te dá acesso a algum ambiente, a algum país, a alguma nação, não importa aquele que é grande diante dos seus olhos, mas o Deus que te deu acesso é muito maior do que quem já lá estava. Eu quero que você entenda, diante de conquistas grandes, a terra de Canaã, você sempre vai ter que enfrentar gigantes. Aprenda a lidar com gigantes. Eu me lembro de Josué e Caleb, o pastor Alain. Tem gigantes, mas tem promessa. Antes deles saberem que a terra tinha gigantes, eles só ficaram sabendo quando enviaram os 12 espias. Mas antes de eles enviarem os espias e o relatório chegar até Moisés, e os 10 negativos dizendo, não, somos como gafanhotos aos seus olhos, que é uma síndrome do impostor, assim como o homem se vê, ele se torna, e isso impede muitas das vezes nós alcançarmos, prosseguirmos, tomarmos posse, de crescermos em alguns ambientes. Eu sempre falo, não é a terra que te faz, mas é você que faz a terra. Não é o ambiente que te faz, que te muda, mas é você que muda o ambiente. Nós não podemos ser pessoas tão fracas, carregando um potencial que, se você olhar para aquilo que Deus enxertou em nós, para a presença do Espírito Santo e as promessas e o poder que nós temos e podemos operar através dele na nossa vida, porque nós somos instrumentos de Deus. Diga assim, eu sou um instrumento de Deus. Então, todo instrumento que não é usado, ele fica enferrujado. E essa é a noite que Deus vai tirar essa ferrugem aí da sua vida. Não combina. Não tem como. Porque toda a ferrugem, todo o crente que carrega ferrugem, tem sonhos parados, não soube lidar com situações, mas ele precisa de um óleo chamado azeite, que vai fazer funcionar áreas da sua vida que não funcionavam. Amém? Livro de Reis, capítulo 4. Eu já li. Não li, né? A culpa é do Dinar, tá, gente? Vamos lá. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, versículo 2, Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas, ou seja, muitas vasilhas. Diga comigo, muitas vasilhas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite. Em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. A Bíblia diz no versículo 5, partiu pois dele e fechou a porta sobre si e os seus filhos. Lhes chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Meu Deus. Quando nós olhamos para o livro de 2 Reis, no capítulo 4, vemos uma mulher que foi casada, o seu esposo vem a óbito, e segundo os historiadores, dizem para nós que o nome desse homem era Obadias. Ele teve um compromisso em alimentar os profetas de Deus quando eles estavam debaixo de uma ameaça da sacerdotisa, filha de Etbaal, chamada Jezabel. Então ele contrai uma dívida, e quando ele morre, essa dívida, por regra, por norma, por lei, por costume, iria para a sua família. E normalmente as mulheres não tinham como se sustentar, então o futuro dessa mulher, dessa casa, dessa família estava depositado nesses 2 jovens. Só que os credores, eles tinham liberdade de levar os 2 jovens, os 2 filhos, como pagamento. Agora imagine o medo de uma mãe, arrancar a única esperança que ela tinha para entrar num futuro, viver algo novo, e automaticamente debaixo dessa ameaça dos credores, sonhos são abortados, a ansiedade vem, como vai ser o amanhã, a preocupação se instala, a síndrome do pensamento acelerado. Será que essa ligação são os credores? Às vezes nem toda ligação que é para você é alguém te cobrando. Olha para o seu irmão e diga aí, essa aí já é para você aí, tá?
Às vezes não é um credor, às vezes é um profeta de Deus que tem uma mensagem para a sua vida. Olha para sua irmã e diga: atenda o telefone. Tá? Ainda que diga assim, sem identificação, né? Que aparece assim. Ai, mas quando é assim... Gente, quando a pessoa está devendo, ela fica até com medo da ligação sem ID, sem identificação. É assim ou não é? Estou sentindo Deus na casa. Não tenha medo. Olha, o Dinar está com dívidas, tá, gente? Não tenha medo. Você não sabe do que Deus está preparando, quem Deus está tocando, quem Deus vai usar para liberar uma palavra, para te dar uma direção que pode mudar toda a sua história. O que é certo nessa história é que os credores não venceram. Ela não perdeu. Mas no meio dessa pressão, no meio dessa cobrança, imagine uma mulher com uma mescla de sentimentos. Umas emoções confusas, uma mente confusa, uma preocupação se instala dentro da casa. E quando ela procura o profeta, ela fala para o profeta algo muito sério. Ela diz: o meu marido, teu servo, ou seja, ele te serviu. Então, automaticamente, quando nós vemos esta frase, o meu marido, teu servo, ela está passando uma responsabilidade para o profeta. Né? Nós não somos assim quando os problemas vêm, nós procuramos culpados. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Ai, a culpa é do fulano. Era teu servo, era teu amigo, trabalhou para ti. Ela quer passar uma responsabilidade. Por quê? Porque quando nós não sabemos o que fazer em tempos de crise, nós vamos tentar passar o problema para outra pessoa. Pegue assim o seu problema pelos olhos da fé, com as duas mãos que você tem, em nome de Jesus. Agora joga aí para o teu irmão. Olha, o irmão pegou, o sangue de Jesus tem poder. Não é isso que nós fazemos? Queremos passar as responsabilidades porque não corremos atrás de respostas. Deixa eu falar algo de Deus para você. O fato de você bater na porta hoje e não ter a resposta esperada, Deus até falou, Deus usou os profetas, a palavra veio com um direcionamento para a minha vida. Isso não significa desistência e o final da sua história. Porque Eclesiastes, capítulo 11, diz algo para nós muito profético. E era um costume do Egito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que é lançar o pão? Muitas vezes podemos colocar como um passo de fé, mesmo que você não veja o chão, mas com a certeza que se Deus é contigo e te mandou ir, ficar, permanecer e andar de cabeça erguida, a sua fé vai trazer do invisível para o material o chão que você precisa para ter estabilidade, para alcançar o outro lado e a sua vitória. Então, quando nós queremos passar responsabilidades, nós estamos dizendo: eu não quero mais viver esse momento que eu estou vivendo. E deixa eu falar algo de Deus para você. Não fuja da prova. Lembra de Jonas? Fugiu de uma dificuldade porque ele não queria que os ninivitas, que eram um povo ruim, que fez mal ao povo de Deus, alcançasse a salvação e conhecesse o Deus que liberta, o Deus que dá oportunidades, o Deus que cura, o Deus que traz clareza à nossa confusão mental e que nos mostra que muitas vezes as nossas atitudes são erradas porque nós temos facilidades. Isso não é dom de Deus, tá? Gente, isso são facilidades que nós temos, de qualidades que nós trazemos de identificar problemas no ambiente. Irmão, eu duvido de pessoas, e eu não gosto de ter do meu lado pessoas que onde vão, você viu, eu não vejo. Irmão, eu mal com essa luz aqui vejo vocês com a luz apagada, fico cantando assim porque não vejo. Glória a Deus, porque eu não estou aqui para ver ninguém, eu estou aqui para ser um canal de Deus e para entregar para vocês aquilo que o Papai do Céu já preparou para a sua vida e para a sua história. Então, quando nós temos pessoas que têm uma facilidade de identificar problemas e tem um relatório, eu vou falar assim, acerca, mas fulano é assim, são pessoas que são cegas para as suas limitações e para as suas falhas. Todos nós temos defeitos. Olhe para o seu irmão com carinho e diga: você tem defeitos. Pode ser bonito, bonita, lindo, cheiroso, tá rico, famoso, mas você tem defeitos. Não existe ninguém perfeito. O único perfeito que escolheu morar em nós, mesmo sendo imperfeitos, é Jesus de Nazaré. Só por isso nós já temos que ter motivos de agradecer a Deus, porque Ele escolhe pessoas que são pecadoras. Deus sabe do erro que você vai cometer antes que você o cometa, porque Ele sonda os seus pensamentos, prova o seu coração e te conhece.
Deus sabe do que você vai fazer, das decisões que você vai tomar no seu futuro. Deus já sabe disso tudo, mas ainda assim Ele escolheu olhar para você, te separar e te dar uma oportunidade para você mudar de vida. Repare que ela passa para o profeta dizendo: meu marido, teu servo. Então nós vemos uma conotação de responsabilidade, e nós precisamos de pegar os nossos problemas, as nossas dificuldades e nos posicionar. Como? Eu não sei o que eu vou fazer. Você sabe. Quando você não sabe o que fazer, procure quem sabe te dar resposta e direção para você ter solução no meio desse problema. Não é o seu amigo, não é a sua amiga, até porque hoje ela é verdadeira, mas amanhã vira falciano. É assim ou não é? Ou falciana, eu ouvi essa palavra aí. Hoje é, amanhã não é. Mas quando você sabe de alguém que tem todo o poder, nunca perdeu uma batalha, alguém que chega primeiro no ambiente para te preparar uma mesa, você tem acesso a esse alguém através da oração. Diga comigo, oração. Só que nós somos a geração que não ora. Nós somos a geração que mais frequenta cultos e faz aquilo que preenche a alma. Eu só gosto de cantar e fazer isso. Chega na hora da oração, há uma dificuldade. A gente tem que ficar aqui, vai. Nós saímos aqui quebrados, com dor nas costas. O cabelo de Nath já está ficando branco. O de Nath já tem entradas ali e tudo. Já está faltando. Por quê? Porque nós estamos aqui estimulando e motivando vocês para algo que deveria ser natural. Para algo que nós devíamos ter consciência. Porque se a oração é o meio de relacionamento, é o caminho direto com Deus, e dali eu não volto da mesma maneira que eu entrei na presença dele, porque Deus não despede ninguém de mãos vazias, por que na primeira aflição eu quero passar a culpa para Eliseu? Quando eu passo a culpa, eu não me posiciono, eu mostro, eu não tenho capacidade e disposição para me posicionar diante dessa adversidade. Até porque o medo te impede. O medo te traz, cria gigantes que não existem. O medo traz vultos que não existem. O medo traz demônios. Olha, irmãos, eu conheço crente que sabe mais o nome dos demônios do que os nomes de Deus. É esquisito, olha para o seu irmão e diga, é esquisito. Não, mas eu sou crente. Mas aí sabe, identifica nas pessoas. Olha, é a Pomba Gira, é a Maria Padilha. Eu falei, mas irmão, quem te disse? Não, eu estou vendo. Aí eu falei, sabe o nome de Deus? Não sei. Eu falei, tem problema, irmão. Libertação. Por quê? Porque não adianta, nós queremos muitas vezes passar um posicionamento de santos, super-homens. Deixa eu falar um negócio para vocês. Não existe super-homem nem super-mulher. A gente até pode criar uns poderes assim imagináveis, mas não existe, gente. É ficção, é imaginário, né? É um mundo que nós criamos e, como diz o outro, não mata a criança que há em si. E somos ali naquele mundinho nosso, somos infantis. E ainda acreditamos em certas coisas. Não, eu vou, o Iron Man, o poder, eu vou voar naquela máscara e tal. Irmão, se fosse o Iron Man, eu viajava o mundo inteiro sem pagar bilhete, que é caríssimo. É assim, não é? Aniquilava os meus inimigos todos. Não é verdade? Assaltava os bancos todos da Europa e fugia daqui, ninguém me encontrava, mudava já tudo. Pronto. Mas isso não existe, não é real. É uma ficção que nós criamos, é uma ilusão que nós criamos na nossa mente e às vezes somos confundidos. E aqui nós vemos uma mulher que precisava de posicionamento, ela passa a culpa e se Eliseu não fosse um homem de Deus. Porque Eliseu, quando ela passa a responsabilidade, ele passa a responsabilidade de volta fazendo uma pergunta: o que tens dentro de casa? Porque Eliseu não morava dentro da casa dela. E só quem mora dentro de um ambiente conhece a sua casa, sabe o que tem dentro da casa. Essa mulher não tinha só 2 filhos. Tanto é que quando ele devolve o problema, ela fica meio confusa. Nós vemos uma mente instável. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Como é que ela não tem nada se ela tem a botija de azeite? Como nós confundimos a nossa fala. E eu sempre falo, temos que ter muito cuidado em tempos de crise emocionais. Não fala. Não dê respostas rápidas. Pare para pensar nas respostas que você vai dar para algumas perguntas. Porque cada vez que um profeta faz perguntas, ele sabe que você tem algo dentro de casa. Cada vez que Deus faz perguntas para nós, ele sabe que você tem capacidades de mudar essa situação e de virar essa página.
Cada vez que um profeta faz uma pergunta para uma serva em tempo de crise, ele está dizendo: você se esqueceu, mas você ainda tem uma botija de azeite. Eu tenho uma palavra para alguém que entrou aqui. Você se esqueceu, mas você ainda tem força suficiente para chegar do outro lado. Você se esqueceu, mas existem em você capacidades que Deus enxertou na sua vida para você derrubar esse gigante, matar esse urso, matar esse leão, pisar na cabeça dessa serpente e alcançar o que é teu. Davi procura um profeta em tempo de crise, quando a sua Ziclag foi saqueada. Antes de ele ir, ele procura uma direção. Então nós somos a geração que antes de passar uma responsabilidade, precisa de ter uma direção na sua vida. Irmão, olha para o seu irmão e diga assim: você precisa de ter direção. Porque nós não somos folhas secas, nós somos árvores plantadas junto a ribeiros de águas tranquilas, que na estação propícia dará o seu fruto. Nós não somos folhas, nós temos raízes. E quando nós falamos de raízes, nós temos estrutura. Nós temos capacidades de permanecer em alguns ambientes que tentam nos expulsar. Porque hoje nós entramos nas redes sociais e vemos mentores dizendo: se o ambiente não te valoriza, cai fora. Olha, meu irmão, se o ambiente não te valoriza, você valoriza o dono do ambiente que você acessou. Porque nós temos tendência de sair fácil, desistir fácil. E tudo aquilo que Deus te dá no ambiente, começa no ambiente, Ele conclui nesse ambiente. Olha para o seu irmão e diga: essa aí é para você. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar essa obra. Passarão os céus e a terra, mas Ele vai completar essa obra. Virão dias difíceis, mas Ele vai concluir essa obra. Oh glória! Porque Ele é fiel para completar essa obra. Diga para o seu irmão, diga: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Aí o profeta faz a pergunta para essa mulher e diz: declara o que tens em casa, porque você se esqueceu. Mas Deus não se esquece. Deus nunca se esqueceu de nada. Toda vez que nós mergulhamos nas escrituras, nós vamos ver um texto que eu amo, o texto de Ana. Até todo mundo ficava pregando Ana, mandando indireta para mim, né? Você tem que ter filhos, tem que ter filhos. Eu falei: vai te curar, irmã, deixa me sossegada. No dia que eu tiver, todo mundo vai saber. Eu vou bater uma foto, eu vou falar. Você vai ver, fica tranquila. Se não é tempo, não é tempo. E quando vier, virar. E vou mandar para sua casa, para você não dormir de madrugada. De noite. Já arrumei os babás. Não é verdade? E há um texto no livro de 1 Samuel de Ana que diz assim: gastando-se e deixando-se gastar. Mas antes disso, de Ana se gastar no altar, a Bíblia diz que lembrando-se o Senhor de Ana, o Senhor se lembra de quem se lembra dele. Repara, porque nós queremos despertar o Senhor com as nossas dificuldades, como se a nossa dificuldade fosse arrancar Deus do trono. Existe gente que fala: Deus, socorre-me, eu estou aflita. Olha a cananeia. Teve que passar tanta coisa, chegar numa mesa, teve que responder às perguntas. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, teve que vencer barreiras, multidão, tocar na orla, ter medo, declarar quem era. Olha Jairo, um dos principais da sinagoga, que chega até Jesus: a minha filha está em casa, está morrendo. E quando Jesus conclui a obra na vida da mulher do fluxo de sangue, alguém chega perto de Jairo e diz: desiste, ela já morreu. Aí Jesus fala: onde muitos veem morte, eu estou vendo milagre. Onde você vê escassez, eu estou vendo oportunidade. Onde você vê sequidão, eu estou vendo uma oportunidade de você viver o que mais ninguém tem capacidades para viver. Olha, meu querido, eu falo isso com toda a propriedade, com respeito à sua vida, respeito à sua história. Mas a sua vida, a sua história é individual, não é repetitiva. Nós não vivemos ciclos, nós vivemos estações. Então entenda que o que aconteceu com o seu melhor amigo, a sua família no passado, não vai acontecer com a sua vida, nem com a sua história. Porque você foi chamado para vencer nessa terra. Você foi chamado para crescer nessa terra. Você foi chamado e chamada para expandir nessa terra. Tem lutas? Tem, mas Deus já te deu acesso à terra. Luta por ela, semeia nela, bate na porta, abre um negócio, corre atrás daquilo que é teu. Faça alguma coisa. Olha para sua irmã e diga: faça alguma coisa por amor de Deus. Faça alguma coisa menos desistir. Porque desistir não é uma palavra que combina com o vencedor. Se Deus nos arranca de um ambiente e nos posiciona nesse ambiente,
Primeira coisa que ele faz na nossa vida é vamos desapegar do velho. E ele vai te apresentar novos costumes que no início vão te escandalizar. Porque muitas das vezes nós saímos da nossa terra e queremos trazer a nossa cultura como se ela fosse melhor que a cultura portuguesa ou a cultura chinesa, o país que nós vamos acessar. Só que cada vez que Deus te arranca, Ele está te dizendo que o teu país não te deu, que a tua cultura não te ensinou. Essa terra vai te dar e vai te ensinar. A terra não te bate, a vida não te açoita. Nós usamos termos tão pejorativos que muitas vezes estamos feridos, desacreditados do que o nosso amanhã pode ser muito melhor pelas nossas próprias palavras. É incrível, diga comigo, é incrível. Agora repara, ela se esqueceu, mas Deus nunca se esqueceu. Deus fez a pergunta certa para trazer a memória de uma mulher em tempo de crise, com instabilidade emocional, com medo, que ainda havia uma esperança. Eu quero dizer para você que tudo pode ser contrário, mas há uma esperança. Se você está aqui hoje, se você está assistindo nas redes sociais, há uma esperança. E quando o profeta diz, declaro que tem em casa, ela diz, não tem nada senão uma botija de azeite. E ele diz assim para ela, já que tens noção agora, já que as tuas emoções, já que a tua memória foi ativada, porque toda vez que Deus levanta um sacerdote, levanta um profeta, Ele quer ativar coisas que você já tem e esqueceu. Aí ela é ativada na sua memória, na sua lembrança, da botija de azeite que ela tinha em casa, mas faltava algo para que uma pequena botija fosse a solução do seu problema. Aí o profeta dá a direção. Primeiro, ele traz na memória aquilo que vai dar esperança. Depois ele dá a direção onde ela vai adquirir as vasilhas, o instrumento para ela viver a multiplicação. É um processo. Primeiro Deus trabalha em você, dentro de você, para depois você viver aqui fora e através de você, você veja os resultados da sua semente, do seu esforço, do seu sofrimento, da luta. Repare que ele disse para ela, procura as tuas vizinhas. E aqui nós falamos de algo muito sério, relacionamentos. Tem como você bater na porta do seu inimigo para ele te dar uma vasilha? Não tem. E eu sempre falo e ensino, por onde você passa, deixe portas abertas. Você não sabe quando você precisa de fazer o caminho de volta. E existem pessoas que entram, arrebentam, vivem de qualquer maneira, precisam de fazer o caminho de volta. Olha, vamos lá, Moisés. Lembra de Moisés? Mata um egípcio, esconde na areia. Irmão, tem como esconder um problema na areia? Basta soprar um vento, o problema vem à tona. É assim ou não é? E às vezes nós estamos assim, escondendo o problema na areia, o vento está soprando e o problema está vindo à tona. Aí Deus vai marcar um encontro com Moisés aonde? No deserto, e dizendo, volta lá, naquele país onde você arrumou um problema. Volta naquele ambiente onde você escondeu o problema na areia. Por quê? O que Deus está dizendo é que agora, Moisés, tu não vais voltar no teu passado da mesma forma que você saiu. Por quê? Todos aqueles que têm um encontro real com Deus têm mudança de vida. Moisés estava com medo e ele apresenta as dificuldades. Todos nós apresentamos dificuldades. Não sei falar, tenho uma língua pesada, sou gago. E tal. Gente, a gente inventa cada desculpa. Moisés sempre falou. Era preferido do faraó. Dentro do palácio, duvido que uma língua pesada não falasse. Aliás, a gente tem necessidade de comunicar uns com os outros. E repara, diante de uma promessa, em voltar, em fazer o caminho de volta, onde ele tem noção que cometeu um erro, a minha língua é pesada, manda o outro, manda o outro. Então havia um medo, e isso remete para nós. Precisamos de acessar ambientes e sair de lá limpos. Precisamos de acessar ambientes e deixar portas abertas, acessos. Sabe o que é você poder voltar em um ambiente e a pessoa falar assim, eu faço questão de receber a Sueli na minha casa, porque quando ela passou aqui, não deu um motivo para que eu não a quisesse aqui. Quando as pessoas começarem a olhar para o seu testemunho, o seu comportamento nos ambientes e nos acessos que Deus te dá, quando você começar a ser um exemplo, porque Deus nos chamou para ser exemplo aonde? Na casa do ímpio. Ou você acha que só você está alugando quarto só na casa de crente? Olha para o seu irmão e diga, essa aí é para você. Tem gente que divide com macumbeiro, com feiticeiro, com os doidos aí.
Tem gente que passa luta, irmãos, eu recebo ligações, que nem vou falar o nome, a pessoa até está aqui, com gente atribulada na casa, é demônio. Falei, mas expulsa a poder no nome de Jesus, está com medo, fechou a porta do quarto, a janela, apagou a luz. Não, eu não vou, eu não quero problema. Irmão, se você fugir do problema, você nunca vai ser solução no meio dos seus problemas. Olha para o seu irmão e diga, não fuja dos problemas. Eu já conheci tanta gente que tentou voltar para alguns ambientes. Ai, não, eu não volto porque tivemos um problema. Liga, resolve o problema. Porque você não é qualquer um. Nós temos maturidade e hoje nós temos uma estrutura criada em Deus e temos a presença do Espírito Santo. E olha o que o Espírito Santo me traz à memória. Jacó saiu com o problema do irmão, até porque ele aproveitou o momento, o irmão estava com fome, ele pega o direito de primogenitura, a mãe cria uma estratégia, ele vai para a casa do seu tio Labão, trabalha a casa, arruma logo duas, diga para o seu irmão, é mistério, é duas, logo de uma vez, né? Arruma duas, só que ele tinha que fazer o caminho de volta. Pode passar o tempo que passar, é inevitável o caminho de volta, mas a consciência de Jacó é, o meu irmão quando eu saí, procurava matar-me. E até hoje ele quer me matar. Aí Deus mostra para Jacó, toda vez que você se posicionar para resolver um problema, eu vou descer nessa terra para travar uma luta com você, para mudar o seu nome, para mudar o seu andar, para mudar a sua história. Porque quando você acessar os ambientes, o seu irmão vai olhar para você, aquele amigo, o seu parente, a sua mãe, o seu pai vai falar assim, é o mesmo, mas agora anda diferente. Porque esse andar, esse diferencial nesse andar era a marca de Deus na vida de Jacó. Não era um defeito de fabrico, não era um defeito no meio de uma guerra, mas era o sinal que ele era marcado por Deus. E eu quero dizer para você que nós temos um sinal na nossa vida, que somos marcados por Deus. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que te lava, que te limpa, que te restaura, que te cura, que te dá uma oportunidade de você viver uma nova vida, mudar a sua história, de mudar tudo, de arrancar o velho para você viver coisas novas na sua vida. Essa marca ninguém pode apagar, nem os seus piores adversários, nem os piores acusadores podem arrancar essa marca, porque quando deu uma vez marcado eternamente. Repare que ela agora vai ter que sair para fora, vai ter que vencer o medo, talvez de encontrar os credores, conjecturando para você entender fora de casa. Alguns encontros são necessários. Se eu encontrar os credores fora de casa, como será? Não se preocupe. Diz o Senhor para a tua vida, eu quero continuar, mas Deus não me deixa. Não se preocupe, porque alguns encontros são necessários. Sandrinha, abraça ela para mim, tá, meu amor? Não tenha medo, porque existe um medo que está te causando problemas, até no físico, diz o Senhor para a tua vida. Você vai, os anjos do Senhor vão te levar dentro daquele avião, é mistério. Você vai descer naquela cidade de cabeça erguida, você vai olhar nos olhos de quem você tiver que olhar e vai voltar vitoriosa, porque a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Não tenha medo. Olha, eu sinto Deus, e Deus enviou os anjos, aleluia, que acampam ao redor dos que temem do teu lado. Tu não estás sozinha, porque a solidão tem batido na porta da tua casa por esses dias, e Deus manda dizer, não, os meus anjos estão te sustentando no meio dessa batalha, porque eu vejo uma resolução de problemas. Deus está rasgando um papel. Deus está rasgando esse papel. Assina esse papel. Deus está rasgando o velho. Diz o Senhor para a tua vida, não tenha medo. Aplauda Jesus aí. Aleluia. Meu Deus. É forte. Meu Deus. Ela agora tem que sair para fora. E os credores, quem eu vou encontrar aqui fora? Mas eu tenho uma direção de Deus. Se você tem uma direção de Deus, não tenha medo de sair para fora. Dê as caras nos ambientes. Ai, pastora, e o que é que eu faço? Anda de cabeça erguida. Você é filho de Deus, herdeiro, sacerdócio real, povo adquirido. Onde você vai, você não vai para provocar ninguém. Você vai para resolver os seus problemas. Porque quem tem tempo para cuidar da vida dos outros não tem tempo para resolver os seus problemas. Só que ela agora está saindo e ela agora vai ter que se relacionar com os outros. Não pense que quando nós passamos problemas a vizinhança não sabe. E a família, quando sabe dos problemas, sangue de Jesus tem poder. Eu vou contar. Eu sei que a minha mãe está assistindo, mas depois ela me puxa a orelha, não tem problema. Certa vez a minha mãe ligou para minha tia e em casa tem uma câmera.
E uma pessoa de idade esquece, né? Que a câmera tem som, né, Vanessa? E ela estava falando da minha irmã para minha tia. E a minha irmã, a gente fala em Portugal que é Cusca, né? Cusca. Quis ouvir porque era o nome dela, né, Dinata? O que é que ela fez? Ligou para mim. Tu sabias? Quem quis passar a responsabilidade para mim. Fala com a mãe. Eu falei, não. Vais falar com a mãe. Liga para a mãe, porque mesmo eu para já sou mais nova, tu és mais velha. Já passei a responsabilidade. Tens que ser um exemplo para mim, para mim. E ela, não vou lá mais, não vou lá mais, não vou lá mais, não vou fazer nada. Então ontem estava lá, cuidando da minha mãe. Só Jesus para dar vitória. A família é bênção. Aí eu falei, não tenha medo, vai lá. Não gostou? Mãe, não gostei, não faça mais isso. O que é que custa nós expormos para os nossos aquilo que nós não gostamos? Olha, irmão, eu tenho uma conhecida, ela não é minha amiga, nós somos do mesmo meio, pregação e tal, que toda vez que nós estamos reunidos, lá vem uma indireta. E nós sabemos que é para nós, gente. Só que é que eu faço? Olha, irmão, se tem uma coisa muito boa, é que podem mandar problema, mas entra por aqui e sai por aqui. Lá vinha uma indireta. É porque não sei quem, é porque não sei quem, não sei o quê. Eu até falei para o bispo, eu não vou lá mais. Aí o bispo falou, não sejas assim. Isso não é de Deus, colocando uma responsabilidade. Eu falei, quer saber, eu vou mesmo. Porque eu não devo nada. Quem tem problema é essa pessoa, não sou eu. E ela arrumou problema comigo sem me conhecer, Vanessa. Eu falei, perdeu uma oportunidade de viajar até comigo, né? Então assim, eu falava para o bispo, não vou, não me sinto bem em alguns ambientes. Agora, irmão, eu faço questão de acessar esses ambientes, porque eu não vou lá por causa dessas pessoas, nem o que elas fazem comigo. Eu vou lá por causa da vontade divina, que é boa, perfeita e agradável. Repare que ela está saindo, não porque ela quer, mas ela tem uma direção de um profeta. Quantas vezes nós somos obrigados a ir, a fazer, não é porque queremos, mas porque Deus mandou. E se Deus manda, Ele está dizendo, quebra essa dificuldade que está te limitando dentro de uma casa, dentro de um ambiente de 4 paredes. Vai para fora. Aqui dentro há uma vasilha, mas lá fora há muitas vasilhas. Então, se ela ouviu essa palavra, colocou em prática, saiu para fora, a Bíblia diz que ela não volta de mãos vazias. Ela procura as suas vizinhas e a Bíblia diz que as suas mãos vieram com vasilhas. E ela veio com tanta vasilha, com resultados, porque toda obediência a uma direção divina traz resultados. Cada vez que você obedece à direção que Deus está te dando, você vai ter resultados. E o resultado é tão bom que ela chega com as vasilhas vazias, entra para dentro de casa, só que agora o lugar que era limitado tem espaço para trabalhar, porque há vasilhas vazias. Então, quando Deus quer fazer algo grande, primeiro Ele vai quebrar a limitação do ambiente para Ele poder trabalhar. Com uma vasilha, podia esvaziar e encher uma, não daria para pagar os credores. Mas com muitas vasilhas, Ele está encontrando espaço dentro da casa para poder trabalhar, para poder encher, para poder resolver um problema, para trazer solução e para que os credores não levassem os seus 2 filhos. Então Deus está expandindo a limitação interna, quebrando a limitação interna dentro de casa, porque muitas das vezes nós queremos tudo aqui fora e Deus está dizendo, seu problema é interno, é interior. E por que Ele trata dentro de casa? Porque só Deus pode tratar no seu interior. Eu sempre falo, nós somos a geração que trata sintomas, mas nunca vai à raiz do problema. Por isso que você vive experimentando Ozempic, Mounjaro, não funciona. Por quê? Porque o problema é interno, não é o produto. Olha para o seu irmão e diga, não é o produto, é você mesmo. Às vezes a gente está tão mal que nem aquilo que é bom funciona em nós. Olha aqui o mistério de Deus. Você tem uma coisa boa, teve um acesso bom, Deus te deu condições para adquirir, mas não funciona. Meu irmão, eu ouvi uma irmã falando essa semana para mim, pastor, eu engordo do ar. Eu falei, então não respira. Ué, eu nunca vi isso, não é verdade? Pastor, eu engordo do ar. Eu falei, então não respira, se o problema é o ar, não respirar, aí assim eu morro. Aí você escolhe. Então se o problema não é a comida, o problema vai ter que ser o ar. Sangue de Jesus tem poder. Olha para o seu irmão e diga, sangue de Jesus tem poder. Eu engordo do ar. Essa Dinata, a gente ouve umas coisas assim, que se nós não tivermos um emocional forte, a gente também fica doente. Eu engordo do ar. Ninguém engorda do ar. O ar foi feito para respirar. Aliás, o ar, dióxido de carbono e oxigênio foi nivelado por Deus para você poder respirar aqui. Se você for para o espaço, você morre, não consegue respirar.
Então quer dizer, o ambiente que Deus preparou, tudo que Deus preparou é ruim para nós? Diga comigo, não. O problema não é o ar, não é a comida. O problema não é os doces que você come. O problema é os excessos que nós carregamos. Todo excesso demonstra carência. Você sabia que existem pessoas que carregam tantos excessos que elas buscam nesse excesso informação em excesso sem saber utilizar? É tolice. Quanto mais informação você busca sem estar preparado ou preparada para utilizá-lo, é perda de tempo. Você podia estar posicionado para que Deus curasse as suas feridas, limpasse a sua mente, apagasse o seu passado, de alguma forma te trouxesse para uma realidade que é dele, não a sua, tratar os seus traumas. Porque nós não nascemos aqui ontem. Às vezes as pessoas tentam manipular em conversas, falam coisas assim, nada a ver. E a gente vai fazer o quê? Sim, entendo. Aí eu falo, oh, Deus tem misericórdia, porque não adianta abrir os olhos aos cegos. O pior cego é aquele que não quer ouvir. Não é aquele que não enxerga, porque ele já sabe que é cego, mas mesmo assim não quer ouvir. Olha para o seu irmão e diga, essa aí é para você. Diga aí para o seu irmão, essa aí é para você. Repare que quando ela volta para casa, aquilo que era limitado agora vai ser quebrado. Ela agora está olhando para a limitação e ela agora vai ver algo acontecer dentro da sua casa que vai ser chamado de milagre. Porque era impossível, eu só tenho uma vasilha. Como é que uma multiplica? Como é que o azeite vai encher? Como é que o azeite vai descer? Isso é milagre. Quem quer viver milagres precisa de estabelecer, precisa de viver, precisa de se posicionar como essa mulher se posicionou. Trazer a lembrança aquilo que você tem, a esperança, sair para fora, se relacionar e trazer para dentro aquilo que você precisa. Deus está dizendo para nós que sozinhos nós não conquistamos nada nessa terra. Você não conquista nada sozinho, nem para nascer. Você nasceu sozinho, você precisou de ajuda de alguém. E quem te deu a luz sofreu para você nascer. É assim ou não é? Então, todo sofrimento está sendo propício quando você sabe para que você gere e dê à luz algo que você não tem capacidade no natural. Repare que ela agora está vivendo milagres. Imagine a mulher. Eu creio que naquele momento nem havia espaço no pensamento para os credores. Porque quem vive milagres, quem tem uma experiência do poder de Deus dentro da sua casa, não tem mais tempo para problema. Ela agora está focada em viver algo novo. Como esse azeite está descendo, está enchendo cada vasilha. E ela estava tão eufórica, tão focada, que a Bíblia diz algo: dá-me mais vasilhas. Ela começa a pedir para os filhos mais vasilhas. Por quê? Depois que você experimenta algo que só Deus pode fazer, não tem como você ficar longe dessa presença. Não tem como. Deus está fazendo, me dá mais vasilhas. Ela está dizendo, eu quero viver mais, eu quero viver isso, eu quero viver milagres, eu quero viver essa mudança, eu quero viver uma vitória. Me dá mais vasilhas. Só que houve uma resposta dos seus filhos. Acabaram as vasilhas. Porque Deus só vai fazer até onde você precisa. Deus não vai fazer além, você não precisa além. Deus vai fazer até onde você precisa e vai te ensinar a administrar o que Ele já te deu e o que Ele está te entregando. Porque quando o azeite para, ela agora pergunta para o profeta: o que é que eu faço? Ele diz: olha, vende tudo, paga a tua dívida e vai viver do resto. Repare que ele aqui profetizou o futuro dessa mulher. Nós vemos uma rema de Deus. Ele está dizendo, tudo isso que Deus fez na tua vida, garante a sua vida hoje, garante a sua realidade presente e ainda vai garantir o seu futuro. Vai viver do resto. E o profeta estava dizendo para ela, esse milagre que Deus fez na sua vida não é um milagre que vai ser só para um dia. É um milagre que tem a ver com a eternidade, tem continuidade. O mesmo Deus que fala ontem, fala hoje e fala amanhã. Se você tiver disposição de ouvir a sua voz, Deus está falando com a sua noiva aqui na terra. Ela agora vai e vende, ela vê o resultado de todo o processo que ela passa. E ela vê que os credores que queriam entrar dentro da sua casa tiveram que sair, ir embora e nunca mais voltar para a porta dessa mulher. Sabe por quê? Porque quando Deus quer te dar livramento, quer te dar vitória,
E quando você é aprovado por Deus, você nunca mais vive a mesma história. Se ela tinha para o seu futuro, nunca mais ela ia viver a opressão dos credores, a cobrança dos credores. Por quê? Porque o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz tem consistência, tem qualidade. Só que para você viver essa consistência, essa qualidade, você precisa também de ter qualidade. Todo o processo dessa mulher foi necessário. E não penso que foi fácil sair da cara, andar com dores, andar com medo. Não é fácil o seu processo, não é fácil. Deus sabe disso. Mas Deus está dizendo, não olhe para a dificuldade. Você tem direção. Cumpra, obedeça. Não olhe para a esquerda nem para a direita. Obedeça, ande, siga em frente. Levanta, sacode a poeira. Invista, dê a cara, apareça nos ambientes. Ai, mas e se as pessoas estiverem falando? A notícia não é você, eles estão falando de outras coisas. A sua mente, ela vai entrar em conflitos, em batalhas e vai falar assim, não, eles estão falando de você. Não, você não é o assunto na boca das pessoas. O assunto a seu respeito, que vai ser na boca das pessoas, é o milagre que Deus vai fazer na sua vida e na sua história. Eu vi o passado dela, eu vi a dificuldade dela, mas ela deu a volta por cima. Não impeça do seu milagre ser contado. Sabe por quê? Isso vai trazer esperança para outras pessoas que vão viver algo semelhante. Não igual, porque Deus é criativo. Ele não cria histórias iguais, mas algo semelhante à sua realidade. Eu sempre falo, não desista, porque existe alguém que vai se inspirar na sua história e no seu milagre. Não desista, não pare agora. E quem desiste, ele vê os credores levarem aquilo que é seu, que é herança, de qualquer maneira. Não é o diabo que leva, somos nós que entregamos. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por alguns instantes, em nome de Jesus. Eleva os seus pensamentos a Deus. E eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Vença essas guerras e essas batalhas que você tem enfrentado na sua mente. Essas dificuldades não são tão grandes diante do potencial que você é. Se valorize mais. Para de olhar para aquilo que você não tem e olhe para aquilo que Deus já te entregou e já fez na sua vida e na sua história. Eu quero dizer para você que não é com muito que nós vencemos, é com a fidelidade no pouco. E às vezes nós achamos que o muito vai resolver tudo. Mas se nós não formos fiéis no pouco, como poderemos viver a abundância com Deus? Se nós não formos fiéis no deserto, como podemos entrar na Canaã com Deus? Se nós não formos fiéis a Deus no meio das batalhas, como podemos chegar do outro lado e alcançar uma conquista no vale? Eu vou te dar um minutinho para você falar com Deus. Você se conhece melhor que todos nós que estamos aqui. Fala para Deus das suas fraquezas, dos seus medos. Diga para Deus, Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Senhor, me ajude nessa área. Diga, Deus, eu estou te dando a liberdade do Senhor trabalhar, de tocar. Eu vou te dar uns minutinhos. Fala com o Papai do Céu. Esse é o momento entre você e Deus. Que quanto mais nós vivemos problemas, nós chamamos problemas, nós vivemos problemas. E Deus está dizendo, eu quero cessar esse ciclo que se repete. Já são muitos anos. Essa luta já está aí há muito tempo. Essa dor já está aí há muito tempo. Essas lembranças de fracasso, de perda, já está aí há muito tempo. Está ocupando um espaço que Deus está precisando para encher de azeite. Não tem como nós andarmos na presença de Deus de qualquer maneira. Ah, eu vou pela metade. Não, Deus te quer por inteiro. Ai, mas Senhor, já está bom do jeito que está. Já estou cheio. Deus te quer transbordando. Fala com Jesus. Papai, obrigada por cada vida que está aqui. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por cada mulher, por cada família, por cada jovem. O Senhor sabe dos conflitos internos, das batalhas internas, das lutas nas mentes, do pensamento e das palavras que têm sido proferidas por esses dias. Mas Espírito Santo de Deus, eu te peço nessa noite, derrama uma gota do teu precioso sangue, lava mais uma vez se necessário, limpa mais uma vez se necessário. Prepara a casa, adorne o vaso para que ele seja cheio de azeite. Esse azeite que vai curar as feridas. E onde as feridas não vão gritar mais alto, mas onde a experiência, a maturidade, o testemunho falará mais alto.
Espírito do Deus vivo, venha sobre nós com um óleo fresco, uma unção fresca, uma presença única e inabalável na nossa vida, na nossa história. Quebra as algemas, quebra os grilhões. Em nome de Jesus, as muralhas, os impedimentos, papai, esses espinhos que têm ferido a caminhada, uma caminhada dolorosa, uma caminhada de luta. Existem pessoas que entraram aqui sangrando na alma. Deus quer te curar por inteiro. Deus quer te limpar por inteiro. Deixa o Papai do céu te limpar. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Ele quer que você seja uma nova criatura, um homem novo, uma mulher nova na presença do Senhor, restaurado acima de tudo, transformado. O mundo vai ter que olhar para você, os seus amigos vão ter que olhar para você, a sua casa vai ter que olhar para você e ver um homem de Deus transformado, olhar para uma mulher de Deus transformado em nome do Senhor Jesus. Pai, aonde houver uma seta inflamada, aonde houver uma ferida inflamada, cura nessa hora. Eu creio que o Senhor é a cura, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, e nós declaramos a sua palavra. Pelas suas pisaduras nós somos curados, sarados, nós somos libertos. Não ficaremos presos a coisas fúteis, a coisas pequenas. Quando Deus quer expandir, quando Deus quer nos fazer crescer, quando Deus quer nos fazer viver algo novo, novos sonhos, novas realizações, novas conquistas. Deus tem novidade de vida para a sua vida e para a sua história. Deus tem novidade do céu para ser derramado nessa terra. Se prepare para receber o novo, para viver o novo, para carregar o novo, para andar com o novo, para se comportar como alguém que foi restaurado, alguém que é novo na presença de Deus, que foi renovado na presença do Todo-Poderoso. Receba o Espírito Santo de Deus aonde você está. Receba o toque poderoso das mãos do nosso Deus, do poderoso Deus, do Todo-Poderoso Deus. Papai, são os teus filhos. Colocamos nas tuas mãos